verdadeiramente nós só temos a Cristo. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, verso de número 12. Então, epístola mais livro de Lucas, ou segundo livro do evangelista Lucas, chamado Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso de número 12. Diz o texto sagrado assim: e não há salvação em nenhum outro. Ele havia falado que é Jesus, lá o verso 11. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós. Então esse e não há salvação em nenhum outro está se referindo a Jesus. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Uma vez mais, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Vamos orar? Deus e Pai, em nome de Jesus nos achegamos a Ti, pela mediação de Teu Filho, já Te adoramos por intermédio de Teu Filho, canções que exaltam a Tua grandeza, a Tua santidade, que exaltam a Tua providência e exaltam o Teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, adoramos a Ti como único Deus verdadeiro, conforme diz a Tua palavra. Nos achegamos a Ti para Te glorificar e exaltar o Teu santo nome. Fale conosco, Deus, agora por meio da Tua palavra uma vez mais. Já ouvimos ela no início e durante este culto. Que o Senhor continue a edificar o nosso coração pela ação do Espírito Santo do Senhor, na instrumentalidade da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós chegamos então ao quarto sola da Reforma Protestante. Necessariamente eu coloquei numa ordem, mas existe outra ordem. Como eu já falei sobre Escritura, graça, fé, hoje eu vou falar para vocês sobre somente Cristo. Por que surgiu os solas? Eu já expliquei para vocês. Eles sempre combatiam uma distorção do Evangelho. Em algum ponto, o Evangelho estava sendo distorcido ou distorcidos, porque são muitos os ensinos que eram distorcidos. E no que se refere a Cristo, a igreja havia assimilado, ao longo de aproximadamente 1000 anos, muitas doutrinas, obrigado, filho, muitas doutrinas e muitos ensinos que feriam a suficiência de Cristo. Então, o que a igreja ensinava lá no século XVI e continua ensinando hoje? A igreja escolástica, representada pelo humanismo, embora há outras vertentes. Primeira coisa que ela ensinava que Cristo era necessário, mas não necessariamente que ele seria suficiente. Então, lembra lá? Então, o somente trata da questão da suficiência. Como que era negada a suficiência de Cristo? Tendo outros mediadores. Essa é uma das maneiras que você poderia se chegar a Deus por meio de Cristo, mas você poderia chegar a Deus também por outros mediadores. Quem eram esses outros mediadores? Os santos, os sacramentos, os sacerdotes. E a própria igreja, ela se dizia mediadora entre nós e Deus. Então, esses mediadores, todos eles foram postos dentro da igreja e feriram a suficiência de Cristo. Porque se eu existo, ou se existe outro indivíduo ou outro elemento pelo qual eu me achego a Deus, além de Jesus Cristo, então Cristo não é suficiente. Então, somente Cristo é a questão da suficiência de Jesus Cristo. E ainda dizia o seguinte, que não nesta vida apenas era ensinado, mas que quando você morria e você não tivesse atingido aos céus, se fazia coisas aqui na terra em seu favor, pelo qual fazia que você migrava de um lugar de purgar os seus pecados até a presença de Deus. E aí fere então a suficiência de Cristo. Então o que Cristo fez na cruz?
quando ele pagou os nossos pecados, se uma pessoa que o recebe, que o aceita, que o abraça, ainda depois de morto, ainda precisa ainda de um tempo de purgação de pecado. Então, essas doutrinas, elas feriam e ferem a suficiência de Cristo. Então, daí veio ferem a obra de Cristo em seus ofícios, profeta, sacerdote e rei, e em sua obra vicária e expiatória, em sua morte e ressurreição estavam sendo feridos. Então, por isso que os reformadores afirmaram somente Cristo. Ao longo de toda a Bíblia, tudo que foi escrito está diretamente fundamentado em Cristo. Tudo se refere à pessoa de Jesus. Depois eu vou voltar com vocês nesse texto de Atos, capítulo 4, 12. Desde a criação até a restauração de todas as coisas, ou chamada consumação, tudo é em Cristo ou por meio de Cristo. E as Escrituras Sagradas vão nos ensinar de Gênesis e Apocalipse vamos dar 5 ensinos que afirmam que é somente por meio de Cristo. Então, 5 ensinos existem nas Escrituras. O primeiro ensino é que somente por meio de Jesus Cristo existe criação. Abra lá comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, o livro anterior a Bíblia, capítulo 1, verso 3. Evangelho de João, capítulo 1, verso de número 3. Diz assim o evangelista João: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Está falando então daí, você tem um título aí, a encarnação do verbo. Ele diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Ainda vou ler mais um texto com você, lá de Colossenses, capítulo 1, versos 15 a 17. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 15 a 17. Diz assim o santo apóstolo Paulo: este, e aí falando de Jesus, lá do verso 13, é a imagem do Deus invisível. Em Cristo, nós temos a perfeita, a completa representação de quem Deus é, o primogênito de toda a criação, pois nele todas as coisas foram criadas. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade. Então, o primeiro ensino das Escrituras é que somente por meio de Jesus Cristo existe criação. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, contando a história da criação, ali os 20 e poucos versos de Gênesis capítulo 1, nos diz assim, olha, Deus criou todas as coisas a partir do nada. No latim, ex nihilo, do nada. Ele fez surgir todas as coisas do nada, ou seja, não existia uma matéria pré-existente. E sabemos que deste verso de Gênesis capítulo 1, Deus não estava sozinho. Lá no hebraico, lá em Gênesis 1:1, quando fala a palavra Deus, ela é pluralidade de pessoa. Entre os muitos nomes de Deus nas Escrituras Sagradas, ali é Elohim. Elohim, na língua hebraica, é pluralidade de pessoas. Mas Deus ainda vai mostrar para nós essa pluralidade, para aquela pessoa que de repente não vai ler o hebraico, não tem uma Bíblia de estudo, ele vai ver que Deus vai falar no plural. Lá no verso de número 26, quando ele vai fazer o homem, ele diz assim: façamos também o homem. Ora, então tanto estava subentendido no nome Elohim, pluralidade de pessoas, como também na expressão do próprio Deus, quando ele diz assim: façamos o homem. Ora, plural. E ali nós sabemos que estava presente o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, o Pai e o Filho, criando.
o Pai criando por intermédio do Filho e o Espírito Santo preservando a massa. Diz lá o verso de número 2, que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quando lemos a história da encarnação aqui no Novo Testamento, nesses dois textos que lemos de João e o texto lá de Colossenses, nós temos a informação que nos dá esse entendimento lá de Gênesis capítulo 1, que todas as coisas foram feitas por intermédio de Cristo, através de Cristo, e sem Ele, diz o apóstolo João, nada do que foi feito se fez. O apóstolo Paulo faz a afirmação lá em Colossenses capítulo 1, dizendo assim que Ele é a imagem do Deus invisível. Literalmente, o apóstolo está dizendo que em Cristo nós temos e vemos a face de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Verdadeiramente Deus mostrado para nós em sua representação divina em Cristo, ou seja, encarnado. O Senhor invisível é visto na face e na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E o verso 16 diz que por meio dele, ele é um mediador, ele é um intermediador, e também para ele, a razão de todas as coisas, tudo fora criado por Deus. Verso 17, nele, em Jesus, tudo subsiste, nele todas as coisas são mantidas juntas. Então ele é a causa da criação, ele é o meio da criação, mas ele também é o meio da sustentação. Por que somente Cristo? Porque sem Cristo não existia a criação de todas as coisas, dentre elas anjos, principados e potestades, como referidas ali em Colossenses capítulo 1. Por isso que ele é chamado primogênito de Deus, o primeiro gerado por Deus. E nessa condição de primogênito, primeiro gerado por Deus, ele tem governo, ele tem supremacia sobre toda a criação. Primeiro ensino do solos Cristo, ou somente Cristo? Somente por meio de Jesus Cristo existe um mundo, visível e invisível, em todas as suas expressões e variedades que são gigantescas e não poderíamos mencioná-las. Segundo ensino, somente por meio de Cristo existe a revelação de Deus. Abra comigo lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, capítulo de número 11, verso de número 27. Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso de número 27. Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso de número 27. Não esqueci do texto de Atos 4,12, eu vou voltar com você lá no terceiro ponto. Mateus, capítulo 11, verso número 27. Diz o Senhor Jesus Cristo assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho, e aí referindo-se a Jesus, ou quiser revelar. Desde os primeiros relatos da Bíblia, Deus se mostra ao homem como um criador pessoal. Como acabamos de ler lá no livro de Gênesis, fazendo menção no livro de Gênesis, lendo lá no Evangelho de João e também na Epístola de Paulo aos Colossenses, e existem muitos outros textos sobre isso, estou apenas fundamentando em dois textos bíblicos. Mesmo assim, Deus se mostra aos homens por meio de figuras que transmitem um entendimento bem próximo de quem é Deus. Isso porque a face de Deus nunca fora vista por ninguém. Diz no seu Evangelho de João, no capítulo 1, dizendo assim: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus Filho, ou Deus unigênito, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Com isso, o Novo Testamento, esse texto que nós lemos de Mateus capítulo 11, verso 27, mostra que Cristo é o único que pode perfeitamente revelar Deus ao homem. Somente Cristo pode nos dar
o entendimento de quem é Deus, mas pode nos fazer ver quem é Deus. Já li com vocês João capítulo 14, verso 6, de que diz que ninguém vai ao Pai senão pela mediação de Cristo. Já li com vocês o texto do Evangelho de João, que fala que Cristo é o mediador de toda a criação. Já lemos o texto de Efésios, no capítulo 1, na liturgia do culto, onde mostrou que todas as coisas, a escolha, a santificação, a predestinação é feita em Cristo. Mas um verso apenas, nos traz 4 ensinos sobre a suficiência de Cristo em nos revelar completamente o Pai. Observe o que o texto fala. Ele fala que a Cristo Deus tudo entregou. Ou somente a Cristo. Jesus diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Cristo, ou em Cristo, Deus é o único que conhece. Então, observe que o texto fala que só Cristo conhece Deus o Pai e só o Pai conhece o Filho. Então, Cristo já fez 3 afirmações. E conhecimento ali é conhecimento em perfeição, em proximidade, mas conhecimento é a ponto de mostrar esse Deus para outro. Isso nos diz lá o verso 27. Tudo me foi entregue por meu Pai, ou seja, Deus, a Cristo tudo o entregou. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, ou seja, Cristo é o único que conhece Deus. Outra afirmação: ninguém conhece o Pai senão o Filho. Então, eles apenas se conhecem, o Pai, o Filho, o Pai. O Pai entregou tudo nas mãos do Filho. E por último, a última afirmação diz assim: Cristo é o único que pode revelar Deus a nós. Ele é o único. Muitas pessoas ouvem da Bíblia, muitas pessoas ouvem do Evangelho, mas somente Cristo pode levar o homem a ter um conhecimento revelacional de quem Deus é. A revelação de Deus só por Cristo. E essa afirmação de Cristo tem a ver lá com o verso de número 25, quando Cristo exclama ao Pai: graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Então, assim como o Pai tem soberania de revelar, o Filho também tem soberania de revelação. Cristo é o único que pode nos revelar Deus. Por isso que Ele é suficiente, não apenas necessário, Ele é suficiente. Toda a revelação, todo o conhecimento que eu preciso saber a respeito de Deus, eu vejo na face de Cristo, em sua pessoa e em sua obra, em suas palavras, registradas nas páginas das Escrituras, pelos evangelistas. Mas se eu fosse para a antiga aliança, também está nos Salmos, está nos profetas, está nos livros poéticos, está na lei, está nos livros proféticos, mas está nas epístolas paulinas, joaninas, petrinas, nas cartas gerais. Em todas elas está revelado que somente por meio de nosso Senhor Jesus Cristo nós podemos conhecer, nós podemos saber quem Deus é, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Terceiro ensino, agora então, o texto de Atos capítulo 4, verso de número 12, que nós lemos no início, mas também vou ler com vocês Mateus capítulo 1, verso de número 21, um texto que nós conhecemos ele de cor e salteado. Diz o texto de Mateus capítulo 1, verso de número 21, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ela aqui referindo-se a Maria, porque ele, esse filho que ela vai conceber, esse filho que receberá o nome de Jesus, salvará o seu povo dos pecados deles. Então, o primeiro ensino das Escrituras que fala sobre a suficiência de nosso Senhor Jesus Cristo está nos atos criadores de Deus. Tudo é feito por meio dele e para ele, e ele é a causa de sustentação de todas as coisas. O segundo ensino das Escrituras que ela nos mostra, quando fala da suficiência
da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que só Ele pode nos revelar o nosso Deus e Pai. Só Ele, que conhece intimamente, que está no seio do Pai, conforme diz João capítulo 1, verso de número 18, pode nos mostrar, pode revelar, e literalmente a palavra revelar na língua grega é tirar o véu, aquele que estava oculto por um pano, agora é tirado. Quem tira isso? O nosso Senhor Jesus Cristo. E o terceiro ensino agora na leitura de Mateus capítulo 1 e de Atos capítulo 12, é que somente por intermédio de Jesus Cristo existe redenção, existe salvação, pode ser redimido, e esta palavra redenção ou salvar o homem de seus pecados é um ato libertador. E o texto, tanto de Mateus capítulo 1, como de Atos capítulo 4, verso 1 e 12, que nós lemos no princípio desse culto, diz que isso só acontece por intermédio de Jesus. Então, quando for afirmado isso, em consonância com aquilo que a revelação bíblica mostra, por exemplo, desde Gênesis capítulo 3:15, Cristo é anunciado como descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Quem é a serpente? O diabo. Ali é chamado o proto-evangelho. Desde então, em cada ato da revelação bíblica, elas apontam para Cristo como o único Redentor, como o único Salvador, como o único Libertador. Ele e ninguém mais. Se você continuar lendo o texto de Gênesis, diz que logo após o pecado de Adão e Eva, há o sacrifício de animais para cobrirem Adão e Eva de seu pecado. Porque eles estavam nus, iam sair de um jardim, de um paraíso, iam ser colocados em uma terra com cardos e ervas daninhas. O texto lá diz que Deus sacrifica alguns animais, tira a pele deles e veste Adão e Eva. E desde então a revelação bíblica faz uma alegoria, faz uma relação com isso, dizendo que o Senhor Deus é o único que pode nos vestir de veste de salvação. Diz um escritor sagrado, quando ele fala daquele sacrifício de animais, ele fala assim: primeiramente é apontado a morte expiatória de Cristo, lá naquele sacrifício de animais, quando um inocente pagara pelo pecado de outros. É o que os dois textos estão dizendo, tanto o texto de Mateus como o texto de Atos, que somente por meio da fé e somente por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo nós podemos receber perdão de nossos pecados. Assim então, Deus cobre o homem de sua culpa quando ele sacrifica os animais. E assim você vai perceber que em Noé, em Abraão, em Isaac e em Jacó, depois da instituição da adoração no Antigo Testamento, durante todo o sacrifício, sempre era apontado para Cristo. Todos os personagens da história apontaram para Cristo. Animais eram sacrificados como um ato de culto a Deus ou por causa do pecado do homem. E Hebreus, ele fecha isso para nós no capítulo 9, verso de número 22, falando de todo o sacrifício da lei, dizendo assim, ele nos diz assim: e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus capítulo 9, verso número 22, falando sobre o rito da lei, diz que sem derramamento de sangue não há remissão de nossos pecados. O texto que lemos primeiro, de Mateus capítulo 1, verso 21, quando trata da história do nascimento de Cristo, José é advertido em sonho a não deixar Maria, mas recebê-la como esposa, já que ela era a sua noiva, comprometida. E ao fazer isso, ao receber Maria como sua esposa, e receber o filho que nela estava, que fora concebido por obra do Espírito Santo, ele deveria colocar o nome nele de Jesus. E ele vai sintetizar neste nome, o nome de Jesus, a relação dupla da obra de Jesus. Primeiro, salvar-nos de nossos pecados, literalmente nos livrar da culpa moral, da lei da qual nós não podemos corresponder, mas também da nossa ruína espiritual.
Mas se você perceber, ele lê o verso de número 21, mas ele fala que também nesse nome de Jesus está ligado a Emanuel. Olha lá, os versos 22 e 23 está fazendo ainda relação com o que diz o verso número 21. Olha lá como é que ele fala. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Observe que o verso 22 e 23 ainda está falando do acontecido. Qual? De Maria conceber um filho por obra do Espírito Santo e ele receber o nome de Jesus. Salvar os homens dos seus pecados, o seu povo, livrá-los da culpa moral, a transgressão da lei, mas também de sua ruína espiritual. O segundo, trazer Deus até nós. Ele diz que neste nome, Jesus, também está revelado o Emanuel. Ele vai falar lá no verso número 23, mas o verso 22 vai nos dizer que este acontecido antes está se referindo ao Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então por que Cristo é suficiente, segundo o texto de Mateus capítulo 1, verso 21? Porque Ele paga pelos meus pecados. Ele me livra da culpa dos meus pecados. Se Cristo me livra da culpa dos meus pecados, o que eu vou fazer no lugar de sofrimento depois de minha morte? Se Cristo me livra dos meus pecados, por que tenho que chicotear o meu corpo? Por que tenho que me penitenciar para ser livre de meus pecados se Cristo já pagou? Então, ou é insuficiente o seu sacrifício, ou ele é insuficiente, ou então eu ainda não o conheci verdadeiramente. Porque a Bíblia está falando claramente da suficiência do sacrifício de Cristo em pagar. O apóstolo Pedro e João foram presos. O problema das pernas foram curados em nome de Jesus, pela ação do Espírito Santo por meio de Pedro e João. Eles prendem ele e depois interrogam eles no dia seguinte. E as autoridades fazem a seguinte pergunta a Pedro: com que poder ou em nome de quem fizeram tal milagre? Pedro, cheio do Espírito Santo, responde para eles que em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi morto por eles, porque Pedro diz assim, que vós matastes, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, Deus o tornou vivo. É em nome desse Jesus morto e ressuscitado que tal milagre fora feito. Mas ele continua fazendo as afirmações. E ele continua dizendo assim no verso 11, que ele é a pedra angular, a principal pedra de construção do primeiro século. E somente ele pode salvar. Somente em nome dele, por intermédio dele, pela fé nele, diz o apóstolo Pedro, o homem pode encontrar redenção, o homem pode encontrar salvação. Olha lá, e não existe salvação em nenhum outro nome, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Cristo é suficiente. Cristo é suficiente para a minha redenção. Nada. A igreja não pode salvar o homem. Por melhor que ela seja, ela não pode salvar o homem. A religião não tem esse poder. Somente Cristo fora dada o poder de Deus, somente no nome dele que revela o caráter de quem ele é. O Senhor é a salvação, é que pode trazer ao homem salvação. Com isso, os reformadores enfatizavam esta afirmação: é somente Cristo. Somente por intermédio de Cristo nós temos salvação. Ou seja, ele é suficiente. Não é a ideia de necessário. Entraram muitas igrejas evangélicas do nosso tempo e ao longo da história também entraram nesse barco aí. Que a pessoa precisa de Cristo, mas precisa estar dentro da igreja deles. Que a pessoa precisa de Cristo, mas precisa fazer o batismo deles. A pessoa precisa de Cristo, mas tem que pertencer à igreja deles, senão vão para o céu. Ora, isso é negar a suficiência de Cristo para a salvação.
Então não é só os escolásticos, não é só romanos do século de número 16. As seitas do nosso tempo, as chamadas seitas cristãs do nosso tempo, elas ferem a suficiência de Cristo também em salvar o homem, quando ela coloca algum acréscimo mais, algum elemento mais que é necessário para o homem entrar no céu, além do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quarto ensino dos reformadores. Abra comigo lá a sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 1, versos 1 e 2. Eu estou lendo sempre dois textos para vocês, para que a fundamentação, embora são dezenas de textos, mas eu estou lendo dois. E também 1 Timóteo, capítulo de número 2, verso de número 5. Vou ler primeiramente o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, verso de número 5. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso de número 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Agora o texto de Hebreus, capítulo 2, capítulo 1, versos 1 e 2. Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versos 1 e 2. Diz o texto sagrado assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, sonhos, visões, revelações e assim por diante, falado particípio nestes últimos dias. E o último dia se refere ao tempo após a ressurreição de morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e será no assunto aos céus. Nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O texto também, ele nos leva para o ato criador de Deus. Então, o quarto ensino das Escrituras Sagradas é afirmado pelos reformadores, que é que somente por meio e em Jesus Cristo existe a finalização dos ofícios do Antigo Testamento. No Antigo Testamento foram instituídos por Deus 3 ofícios: profeta, e nós temos isso como primeiro lá Moisés, mas Judas vai nos dizer que Enoque era profeta. O segundo ofício, o sacerdote, por meio da tribo de Levi, e o rei. Esses eram ofícios que Deus instituiu no Antigo Testamento para apontar Cristo. O profeta, o primeiro profeta foi Moisés, e a função dele era trazer a mensagem de Deus aos ouvidos do homem, ou dos homens, e ali o povo de Israel. O povo que fora visitado por ele lá no Egito, por Deus, por intermédio de Moisés. Nós sabemos que isso vai acontecer muitos anos depois, e toda a história vai ser escrita por meio de Moisés. Então ele era um mediador. Ele fazia a mediação, e depois de Moisés, todos aqueles que desempenharam os ofícios proféticos. No texto que nós lemos, em Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, a Bíblia está dizendo que Deus, que havia revelado de maneira incompleta ou de maneira parcial a sua vontade aos nossos pais, de muitas maneiras, isso eu já referi aos irmãos, por sonhos, revelações, profecias e assim por diante, outrora ou antigamente. Agora ele nos falou nestes últimos dias, e esse é um termo escatológico que se refere entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Nos falou pelo Filho, por Jesus, a quem ele constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo.
O que Hebreus está nos dizendo? Que por meio de Cristo nós temos de maneira completa o ofício vivenciado no Antigo Testamento, a começar de Moisés, mas encerrado por João Batista, o ofício profético. Deus falou. O verbo denota uma ação concluída no passado. Deus nos falou tudo o que nós precisávamos saber sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. E no segundo texto que nós lemos, que é de 1 Timóteo, capítulo 2, verso número 5, ele diz assim: agora não são muitos mediadores mais, não são muitos homens surgindo ao longo da história para serem mediadores. Quem foi mediador começou com Moisés, mas todos aqueles após Moisés também desempenharam o papel de serem mediadores. E agora o apóstolo Paulo, depois de convocar todos a igreja a orar, a Timóteo, a instruir a igreja a orar por todos os homens, por todas as classes de pessoas, ele faz duas afirmações: que existe um só Deus e que existe um só mediador entre Deus e os homens, ou entre nós e Deus, Deus e nós. E ele diz: Cristo Jesus, homem. Encerrou o ofício do mediador, encerrou o ofício do profeta, extinguiu-se, ou teve sua completude na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo ofício instituído por Deus no Antigo Testamento, que apontava para Cristo, era o sacerdote. O oposto do profeta, que trazia Deus até o homem, o sacerdote tinha o papel de levar o homem até Deus. Este era o papel. E o sacerdote fora visto também em outros personagens do Antigo Testamento, mesmo antes de ter sido oficializado. Eram todos aqueles que ofereciam de alguma maneira alguma coisa a Deus, e por isso alguém recebia benefício. Uma oferenda, uma oferta, a de Noé, a de Abel, a de Abraão e assim por diante. Mas ali não estava instituído ainda oficialmente o ofício do sacerdote. O culto no templo da antiga aliança, mesmo antes disso, existia. Deus separou uma tribo especial para isso, e ele chamou ela de a tribo de Levi. Por isso que os sacerdotes ficaram conhecidos como sendo os levitas. Assim, com o ofício profético incompleto, porque precisou ser profetizado ao longo da história por muitos homens diferentes, a começar de Moisés. Assim também, o ofício do sacerdote, ele não era incompleto. Porque se ele era completo, quando morria um, quando fazia um, não tinha necessidade de ser feito de novo. Agora abra comigo aí a sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, ou em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Primeiro, Romanos 8, verso de número 34. Está falando da completude da obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, dizendo lá que ninguém pode nos separar do amor de Deus, à vista das coisas que Deus planejou para a nossa salvação, dos versos 28 em diante, ele faz as seguintes perguntas retóricas: quem nos condenará? E ele dá a resposta. A resposta óbvia é ninguém. Por quê? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou. Na morte de Cristo está pagados os nossos pecados, e na sua ressurreição a justiça dele é aplicada em nós. O qual, que em Jesus está à direita de Deus e também intercede por nós. Esse é o ofício do sacerdote: interceder pelo povo, ou levar o povo até Deus. Segundo texto, Hebreus capítulo 4. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 4. Sempre vou ler com vocês dois textos, para que haja uma melhor fundamentação. Hebreus capítulo 4, versos 14 a 16. Diz o texto sagrado assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus,
Os sacerdotes só levavam o povo até a terra prometida. Conservemos firme a confissão. Por que a afirmação do verso de número 14? Por causa do verso de número 12, que fala da eficácia da palavra de Deus em discernir todos os intentos e propósitos do coração. E os intentos e propósitos do nosso coração, às vezes, eles são maus. Então, ao invés de sermos desencorajados, quando nos colocamos diante de nossa miséria como pecadores, ele nos chama, verso 12 e 13 fala sobre isso, aí ele nos chama no verso de número 14, que Jesus Cristo penetrou os céus, e conforme diz o texto de Romano, está à destra de Deus. Então conservemos firme a nossa confissão, e aí ele vai explicar por que vamos confirmar firmes a nossa confissão. Ele vai nos dizer no verso número 15, ele vai explicar, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Quais fraquezas? As fraquezas denotadas lá no verso número 12, onde a palavra de Deus nos coloca diante dos nossos olhos. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a semelhança de nós, mas sem pecados. Verso 16, acheguemo-nos, portanto, uma vez que sabemos de tudo isso, de que ele é compassivo, de que ele é sumo sacerdote, que se compadece de nossas fraquezas, que ele sabe o que é ser tentado, porque ele fora tentado como nós, mas sem pecado. Ele diz assim, sendo ele compassivo, acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça. É uma persuasão ao estímulo de que temos um sumo sacerdote que se compadece de nós, porque conhece em sua própria carne o que eram as fraquezas que vivenciamos, e ele sem pecado. E ele diz assim, a fim de recebermos misericórdia, a finalidade de nos achegarmos junto ao trono da graça é recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, se encerrar o ofício profético na pessoa de Cristo, porque Deus falou completamente por intermédio de seu Filho, tanto no texto de 1 Timóteo capítulo 2, dizendo que só ele é mediador, então não tem um ofício mediador mais, nenhum profeta, nenhum sacerdote pode se colocar entre o homem e Deus, porque é somente Cristo que está nessa condição. E se ele falara antigamente com os pais de muitas maneiras, mas agora falou completamente por seu Filho, então encerrou esse ofício profético que no Antigo Testamento apontava para o perfeito ofício de Cristo, o de sacerdote também. E aqui ele usa o termo de sacerdote e sumo sacerdote, dois indivíduos que desempenhavam papéis diferentes. O sumo sacerdote, ele só entrava uma vez por ano no Santo dos Santos para fazer expiação por toda a nação. Era num tempo físico e terreno, mas ele diz que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele penetrou os céus. Então o ofício do sacerdócio também terminou. Ele também acabou, porque Cristo tem na sua completude. E diz o texto que ele está à direita de Deus, de Romanos, e ele também intercede por nós. Encerrado, extinto. Ora, e era ensinado lá no século XVI que você deveria ir até o sacerdote, confessar os seus pecados, ele ia suplicar para você e ia te dar uma penitência. E onde é que fica o ofício e a completude do ofício sacerdotal completo de Cristo, conforme ele orou em João capítulo 17? Fere a suficiência. Sempre fora afirmado naquele tempo que Cristo era necessário, mas não que Cristo era suficiente. Então, para conduzir e para manipular os homens, foram colocados elementos para eles que diminuíam a eficácia da obra de Cristo. O terceiro ofício sacerdotal, o reinado, ou o reino, que como prefigurar lá em João capítulo 14, como eu falei para vocês, ele tinha o objetivo de pastorear, de cuidar, mas principalmente de dar vida, de proteger a vida do povo. Esse era o papel do povo. E desde lá de Gênesis capítulo 49, verso número 10, quando Jacó abençoa Judá, e fala a Judá dizendo assim,
Olha, Judá é um cetro, e ali ela abençoando em nome e por intermédio, Deus por intermédio, até que venha Siló. O que Jacó está dizendo? Que haveria reis que governariam, que teriam um cetro em suas mãos, até que viesse Siló. E ali, já em Gênesis capítulo 49, já estava prefigurado o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra comigo aí a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, verso número 25. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso de número 25. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso de número 25. Quando fala ele sobre a ressurreição. Verso 25 diz assim: Porque convém que ele reina. E ali falando a respeito de Cristo. Verso 23 está falando de Cristo. Verso 20 está falando de Cristo. Verso 17 está falando de Cristo. Então quem é que está reinando? Cristo. Porque convém que ele reina até que haja posto todos os seus inimigos debaixo de seus pés. O rei do Antigo Testamento, e ele na pessoa de Davi, apontava para Cristo. Quando Deus fez uma aliança com Davi, Deus disse assim: a aliança era para ser feita com Saul, mas Saul negou a aliança. Ele não se sujeitou como deveria a Deus e a aliança. Então Deus faz uma aliança com Davi, dizendo assim: nunca faltará sucessor no seu trono. O texto que nós lemos lá de Mateus, capítulo 1, se você ir no verso de 1, quando fala da genealogia de Cristo, diz que ele é filho de Abraão e que ele é filho de Davi. Já falei outras vezes para vocês em outros cultos aqui, tratando sobre a pessoa de Cristo, que são duas designações diferentes para o mesmo homem. Por ser descendente de Abraão, ele é bênção para todas as nações. Por ser ele descendente de Davi, ele é o rei esperado, o rei prometido. Ele é da descendência de Davi. E se você ver lá a palavra do anjo a José, chama José, filho de Davi. José era da genealogia de Davi. Então, tanto no texto de Mateus, que prefigura, que anuncia, que mostra-nos a aliança que Deus fez com Davi, e agora encarnada na pessoa de seu filho Jesus, ou por intermédio de seu filho Jesus, mostra que Deus agora tem um rei, e que o reino dele não se passará, e que o cetro dele não passará para outro. O texto de Paulo, que nós temos em 1 Coríntios, capítulo 15, quando fala que os mortos estão aguardando ressurreição, e do verso 19 em diante, do verso 20 em diante, dizendo: mas assim será na vida de Cristo, quando Cristo vier, ele, a primícias, ou o primeiro que ressuscitou, assim será daqueles que são dele na sua vinda, e depois de todos os homens. E aí vai falar que Cristo tem inimigos para vencer, sujeitar debaixo dos seus pés, ele tem inimigos para colocar, e o último inimigo a ser tragado será a morte. Mas ele diz assim: então convém que ele reine, ou que ele reina. O que ele está dizendo? Que Cristo está reinando nos céus. Se você for no breve catecismo de instrução cristã e ler a pergunta, como o catecismo maior, e na pergunta está assim: como Cristo exerce a sua função de rei? Dentre as muitas respostas que tem, uma é essa de 1 Coríntios capítulo 15, colocando todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o último, ao colocar, punindo os transgressores, punir os ímpios, também vai fazer parte do reinado de Cristo, mas isso acontecerá lá no último dia. Então observe que esses três ofícios do Antigo Testamento têm a sua finalização em Cristo. Eles estão em plena vigência, mas essa vigência só está em Cristo. Eu não sou sacerdote, eu não faço um papel mediador nesse sentido de fazer, eu não sou profeta nesse sentido de fazer um papel mediador entre você e Deus, e nenhum pastor, nenhum padre, nenhum papa, nenhum evangelista, ninguém tem esse papel, porque ele tem a sua completude na pessoa de Jesus Cristo. Ninguém precisa até um homem fulano de tal para que este homem fulano de tal
revele ou leve ele até Deus. E como é comum no tempo de hoje, no século 21, as pessoas tendo a Bíblia em suas mãos, as pessoas ainda sendo governadas e manipuladas, que eles devem ir em tal templo, em tal lugar, que ali tem um indivíduo que vai trazer a revelação. Então quer dizer que Cristo não trouxe a revelação completa? Então isso quer dizer que tudo sobre Deus, o que eu preciso de saber, o Filho de Deus, Jesus Cristo, não trouxe? Ele não é um profeta que exerce o seu ofício perfeito, ele não é um sacerdote que se compadece de mim de maneira perfeita. Preciso de um outro indivíduo, preciso de um outro nome, preciso me penitenciar, preciso pagar pela minha salvação, preciso flagelar o meu corpo para pagar os meus pecados. E o que Cristo fizera na cruz? E por último, não só o seu ofício como mediador, e que continua mediando os seus santos diante de Deus, não só o seu ofício sacerdotal ou o seu de interceder pelos santos, mas o seu papel de reinar, e reinar sobre o mundo, de reinar sobre a sua igreja, de reinar sobre os homens. Aqui o texto, de reinar sobre os seus inimigos. Então a história, ela não está à mercê dos homens. A história está nas mãos do único e soberano Senhor, conforme diz Judas, o nosso Senhor Jesus Cristo. A epístola de Judas corrigiu. Então, em Cristo, esses ofícios estão finalizados. Por último, o quinto ensino das Escrituras Sagradas sobre a suficiência de Cristo é que em Cristo, e somente em Cristo, existirá a consumação de todas as coisas. Abra comigo em Apocalipse, capítulo de número 22, Apocalipse, capítulo 22, verso de número 13. Diz-nos o Senhor Jesus Cristo assim: eu sou o Alfa e o Ômega. Isso é ele porque o verso 12 diz: eis que veio sem demora. É Jesus Cristo que está falando. Eis, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Toda a história aponta para uma consumação. Toda a história aponta para um começo, para um meio e para um fim. A história começada, traçada nos 3 primeiros capítulos de Gênesis, da criação, da queda e da promessa da restauração, é consumada em Cristo. Você pode ler os capítulos 19 ao capítulo de número 22, que tudo aquilo que prometeram ao longo do Evangelho, ao longo dos salmistas, pelos profetas, nos salmos, nos evangelhos, nas epístolas, está tendo consumação por meio de Cristo. É Cristo está vencendo a besta, é Cristo está vencendo o falso profeta, é Cristo está vencendo o diabo, é Cristo está vencendo a morte, é Cristo está pegando a morte, o diabo, o falso profeta, a besta, pegando o inferno junto com todos eles e lançando num lago que arde com fogo e enxofre. Então Cristo está dando o fechamento, é chamado a consumação de todas as coisas. Cristo vence todos os seus inimigos e também os inimigos do seu povo, dando-lhes o juízo devido aos seus atos. Quando você lê o capítulo 19, o capítulo 20, o capítulo 21, mais especificamente vai mostrar isso. Agora, o capítulo 21, ele abre dizendo que ele recria todas as coisas. Eis que cria novos céus e nova terra, assim abre o capítulo 21, nos quais agora vão habitar justiça, já não existe pranto, nem morte, nem dor. Ele está vendo a cidade santa, a Nova Jerusalém, uma alusão à igreja que está descendo do céu, da parte de Deus, ataviada para o seu noivo, adornada para o seu esposo. É assim que abre, ou seja, está vendo a recriação de Cristo. Agora Cristo é eternamente glorificado pelo seu povo. E ele chama a si mesmo, assim como o Pai se refere a ele, de Alfa e Ômega, princípio e fim. Alfa e Ômega, na língua grega, é a primeira e a última palavra do alfabeto grego. O alfabeto grego começa com Alfa e ele termina com Ômega.
Começo e fim. É como se Jesus Cristo estivesse dizendo assim: o começo de todas as coisas e o fechamento de todas as coisas é comigo. E ele explica lá, ele fala o primeiro e o último. Não existiu ninguém antes dele e não existirá ninguém depois dele. O princípio de todas as coisas, nós falamos isso no ato de toda a criação, e a finalidade de todas as coisas. A história que começa nele e com ele é mantida, é sustentada, todas as coisas são sustentadas pela palavra eterna de seu poder, agora é concluída por ele. A teologia conclui dizendo que Cristo é aquele a quem todas as coisas foram escritas. O que isso quer dizer? A teologia está dizendo assim, que quando foi instituído o sacerdócio, não é que o sacerdócio apontaria para Cristo. Primeiramente existiu Cristo, que fora colocado de maneira figurada no sacerdócio, e depois ele se revela na história encarnado. Então não é o sacerdócio que vem primeiro, é Cristo que viera primeiro. Lembra dos textos que nós lemos aí a respeito de toda a criação? Ou seja, tudo aquilo que existia ao longo do Antigo Testamento. Primeiramente foi vista a figura de Cristo, e por meio da figura de Cristo foi instituído o culto, foi instituído o sacrifício. Todos os atos do Antigo Testamento tinham a figura de Cristo como sendo o personagem central em quem estava inspirado. Por meio de sombras, é verdade, mas elas viram Cristo. Quando Deus mostrou o tabernáculo, o próprio templo para Moisés, diz que Deus mostrou a maquete no céu para Moisés, porque todas elas apontavam para Cristo. E agora, quando ele está fazendo a afirmação que ele é o alfa e o ômega, que ele é o princípio e o fim, ele está dizendo: todas as coisas em mim têm uma conclusão. Tudo isso veio a existir em razão dele. Por isso, nele, tudo finaliza. Nada do que foi feito sem ele se fez. Antes, pelo contrário, tudo em Cristo se fez. Então, concluindo, somente por meio de Cristo e em Cristo existem criação. Somente por meio de Cristo e em Cristo existe revelação. A criação de todas as coisas e a revelação de Deus. Somente por meio de Cristo e em Cristo existe redenção. Somente em Cristo e por meio de Cristo existe a finalização de todos os ofícios instituídos no Antigo Testamento, inclusive o próprio culto. E por último, somente em Cristo e por meio de Cristo existe a consumação de todas as coisas. Por essas razões, os reformadores afirmaram com certeza bíblica, escriturística, somente Cristo. É o que fora chamado no latim solus Christus. Ninguém antes dele, ninguém durante ele e ninguém depois dele. Ele é suficiente. Então não é que é Cristo mais o santo, não é que Cristo mais a penitência, não é que é Cristo mais o sacerdote, é Cristo e Cristo. Somente ele. Isso que as Escrituras Sagradas nos mostram nos muitos textos que nós lemos. E existem outras dezenas que nós teríamos que ler, mas o tempo não nos permite, mas é o suficiente para mostrar para ti criação, a revelação do próprio Deus, a criação de todas as coisas, a revelação do próprio Deus, a redenção em Cristo e somente por intermédio de Cristo, a finalização desses ofícios, o sacerdote, o profeta, o sacerdote, o rei, e por último a consumação de todas as coisas, porque ele é o começo e o fim de todas as coisas. Nós vamos finalizar cantando então o hino Os Solos da Reforma, os Solas da Reforma, que fala sobre os 5 solas que nós estamos tratando. Escritura,
Deus em Cristo completamente é suficiente para te salvar. Nada nem ninguém pode ter primazia, e nada nem ninguém, nenhuma religião e nenhuma igreja pode acrescentar qualquer valor à completude da obra de nosso Senhor Jesus Cristo, da criação até a redenção. Tudo é dele, por meio dele e para ele. Quero orar por ti e por tua família. Deus e Pai, em nome de Jesus, graças nós te damos por tua bendita palavra, que mostra não que teu Filho é necessário, mas que ele é todo suficiente para o ato criador, para o ato de nos revelar a ti, para o ato de nos perdoar, de nos redimir, de nos salvar, mediante a sua obra vicária e expiatória na cruz, de que nele todos os ofícios, de maneira incompleta do Antigo Testamento, o profeta, o sacerdote, o rei, nele tudo tem completude. Desses ofícios, dos quais faz parte o governo do Senhor sobre a vida da tua igreja, mas também sobre o mundo. Mas também, Senhor, em Cristo, o que é o alfa e o ômega, o começo e o final de todas as coisas, tudo tem consumação. Por isso, por meio dele, para a glória do Senhor, por meio de Cristo, nós te adoramos nesta noite, dizendo que somente em teu Filho Jesus Cristo. Em nome dele, nós oramos e te adoramos. Em nome de Jesus. Amém.